Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini e no vídeo de hoje vamos dar continuidade a um assunto que já tem um vídeo aqui no canal, que é sobre associação de resistores. Porém, hoje vamos praticar alguns exercícios. Então aqui no nosso exercício 1, um exercício bem simples, mas eu quero falar bastante sobre como que a gente lida com esse tipo de exercício. Então tem uma associação, né, de resistores em série, né, como a gente já viu, R1, R2, R3. O exercício dá as resistências, né, aqui ó, R1 é de 5 ohms, R2 de 3 e R3 de 4. E ele dá a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Tá? O que ele pede no item A? Calcular a resistência equivalente. R equivalente vai ser igual. Lembrando, né? Associação em série é só somar as resistências. Então, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Tá? R equivalente, muito simples, né? R equivalente vai ser igual a 5 mais 3 mais 4. Então, vou colocar assim: 5 mais 3 mais 4, tudo isso 1. Então, 5 com 3, 8, com 4, 12. Então, nossa resistência equivalente vai ser igual a 12 ohms. E o porquê que a gente precisa calcular a resistência equivalente? O exercício ele foi dando um passo a passo, exatamente para a gente poder calcular a corrente. Porque agora eu posso substituir essas três resistências por uma só equivalente. Então, o que eu fiz foi pegar aquela associação de resistores e transformar em apenas um resistor. E aqui eu vou ter uma diferença de potencial do VAB, que é a mesma, né? Porque aqui a gente só traduziu esses três como um só, de 12 ohms. Então, aqui, ó, o que eu vou ter? Aqui eu tinha uma diferença de potencial VAB, vou colocar aqui, ó, VAB. E aqui eu também vou ter uma diferença de potencial VAB. Tá? E o VAB vai ser de 120 ohms. Agora, na hora de calcular aqui a corrente I que passa aqui nessa associação, simplesmente o que eu faço é aplicar a primeira lei de Ohm, porque eu já tenho a resistência equivalente, né, daqui da minha associação, tenho a diferença de potencial entre esses dois pontos, e eu tenho a corrente I que passa por aqui. Então, vou ter uma corrente I, né, vou colocar aqui, ela passa pelo fio, obviamente, vou colocar aqui por fora, só para indicar. Ela está passando aqui por esse resistor, que é a mesma corrente que passa aqui em R1, que passa em R2, que passa em R3, como a gente já viu. Então, para a gente calcular a nossa corrente I, eu vou utilizar a primeira lei de Ohm, VAB igual a R equivalente, nesse trecho, AB, vezes a corrente I. Beleza, então eu quero o I, eu vou isolar, né? Então, o meu I vai ser igual a VAB dividido pelo R equivalente. Tá? Então, o meu I vai ser igual. Quem que é o VAB? 120 volts dividido aqui pela resistência equivalente, 12 ohms. 12 ohms. Volt por ohm é o próprio ampere. Tá? Então, o nosso I vai ser igual a 120 por 12, fica 10. 10 ampere. Agora, no item C, ele pede a DDP, ou seja, a diferença de potencial em cada resistor. Tá? O que ele quer? Vai calcular aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos colocar um ponto aqui, ó, e outro ponto aqui. A diferença de potencial em cada resistor é a diferença aqui de potencial, ó, no R1 do A até esse ponto, aqui no R2 é desse ponto até esse outro ponto, e no R3 é desse ponto até o ponto B. Aqui, para não ficar
dando nome aos pontos aqui. Eu vou chamar aqui de V1, tá? Que é a diferença de potencial aqui, né? A queda de tensão aqui no resistor R1. Aqui eu vou chamar de V2 e aqui eu vou chamar de V3, tá? V1 mais V2 mais V3 é o VAB, que a gente já sabe. Então, na hora que a gente encontrar a diferença de potencial em cada resistor, o V1, o V2 e o V3, a gente vai ter que encontrar a soma total, que é de 120 volts. Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o V1? Primeira lei de Ohm. Então, o nosso V1 vai ser igual à resistência que existe ali, né, entre esses dois pontos, né, que está aplicado o V1, que vai ser apenas o R1 vezes... Agora, quem que é a corrente que passa por R1? É a mesma corrente que passa pela resistência equivalente. Por quê? Porque a associação é em série. Sempre vai ser a mesma corrente passando por todos os resistores. Então, é R1 vezes I. Tá? Da mesma forma que o nosso V2, eu vou escrever aqui, ó, o V2 também vai ser R2, né, vezes I. E o I é sempre igual para todos. E o V3 vai ser igual ao R3 vezes I. Beleza. Então, quem que vai ser o nosso V1? V1 vai ser igual. Resistência 1, quanto que ela vale? 5 ohms. Então, 5 ohms vezes a corrente que passa pelos resistores, que vale aqui 10 ampere, vezes 10 ampere. 1 vezes ampere me dá o volt. Então, V1 é igual a 5 vezes 10, 50 volts. Tá? V2. V2, mesmo cálculo, né? Só que agora com R2, que vale 3 ohms, 3 ohms, vezes a corrente, que vale 10 ampere. 3 vezes 10, V2 igual a 30 volts. Agora aqui para o V3, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, V3 é igual. R3 vai ser igual a 4 ohms. 4 ohms vezes a corrente, que é 10 ampere. 10 ampere. Então, nosso V3 vai ser igual a 40 volts. Agora, olha que legal. V1 mais V2 mais V3 vai ser quem? Então, chama aqui, ó. V1 mais V2 mais V3. Vai ser 50 mais 30 mais 40, né? Vou colocar aqui, ó. 50 mais 30 mais 40, tudo isso volts. Então, o nosso V1 mais V2 mais V3 vai ser igual a 50 com 30, 80. 80 com 40, 120. Então, 120 volts, que é igual a quem? Ao VAB, que foi dado aqui. Ó. Então, isso aqui é igual ao VAB. Beleza, pessoal? Ficou claro esse exercício? Então, assim, ó, tensão na associação em série, a gente sempre vai somar as tensões. A corrente vai ser a mesma para os três resistores, aqui no nosso caso era de 10 ampere, né? Mas para a gente poder achar a corrente, o que a gente fez? A gente primeiro calculou a resistência equivalente e depois aplicou a lei de Ohm, porque a gente não tinha V1, nem V2, nem V3, a gente só tinha o VAB. Eu precisava traduzir essas três resistências em apenas uma para eu poder achar o I. Depois que eu achei o I, eu sei que o I é o mesmo que passa por cada um dos resistores. E aí, como eu sei o valor aqui da resistência de cada resistor e sei a corrente que está passando por todo esse trecho AB, eu consigo calcular o V1, o V2 e o V3. Agora, pessoal, aqui no exercício 2, ele fala o seguinte. No circuito apresentado abaixo, sabe-se que a DDP, ou seja, a diferença de potencial, no resistor de 5 ohms, então nesse resistor aqui, é de 7,5 volts. Então, vou escrever aqui, né? Ó.
a gente tem uma diferença de potencial desse ponto para qualquer outro ponto aqui que não tem mais resistor, né? Vou colocar aqui, ó, de 7,5 volts. Então, 7,5 volts. Vou chamar esse resistor aqui, ó, de R1, de R2, ó. Esse aqui é o R1, vamos pensar nesse o R1, esse é o R2. R2 e esse aqui é o R1. Então, esse 7,5 volts é o nosso V2, tá? Que é a diferença de potencial aqui no resistor 2. Tá? Portanto, o valor de U em volts é... Então, ele fala que a diferença de potencial aqui do circuito, então isso aqui eu tenho um gerador, né, uma pilha, e ela fornece uma diferença de potencial aqui para o nosso circuito. Então, ó, esse exercício é legal porque dá para a gente explorar bastante coisa nele. Tá? Toda vez que a gente... Essa simbologia aqui, ó, significa que eu tenho uma bateria, né, alguma fonte de energia ali, e que essa barrinha maior aqui é o nosso lado positivo e essa barrinha menor é o nosso lado negativo. Tá? A corrente elétrica ela é ao contrário do fluxo de elétrons. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa numa corrente elétrica, é como se a gente estivesse pensando em cargas positivas se movendo. Tá? E esse é o sentido da corrente elétrica. O sentido dos elétrons é o contrário desse sentido. Tá? A gente sabe que no fio, quem se move são as cargas negativas, ou seja, os elétrons, porque as cargas positivas são os núcleos, faz parte ali do núcleo dos átomos. Tá? Então, quem se move são os elétrons num condutor. Tá? Mas só que a gente adota, né, a gente vai trabalhar com corrente, e corrente seria a ideia do fluxo de cargas positivas fluindo. Então, a carga positiva, né, vamos dizer assim, sai do positivo, por ela ser positiva, ela é afastada, cargas opostas, cargas de mesma carga, né, se afastam, né, se repelem. Então, a carga positiva, por exemplo, sai do positivo e é atraída pelo negativo. Então, esse é o sentido da nossa corrente elétrica. Então, se eu for desenhar aqui o sentido da corrente, ó, vai ser saindo do positivo e indo para o negativo. Tá? É esse sentido aqui. Ó. Beleza, eu vou chamar aqui de I. Tá? O que acontece? Além disso, já falei em algum vídeo que eu não gosto de chamar de U a diferença de potencial, né, total aqui, né, da bateria. U está muito ligado à energia potencial elétrica e não tanto à diferença de potencial, e são coisas distintas, tá? Mas tudo bem, né? O exercício era assim, eu quis deixar ele da forma original até para discutir isso. Essa diferença de potencial aqui, ó, esse U aqui, ó, a gente vai encontrar o valor dele. Só que, como aqui não tem nenhum resistor nesse fio, ó, se eu diminuísse esse fio, né, trouxesse essa barrinha para cá, ó, como não tem nenhum resistor aqui no meio, a diferença de potencial U aqui é a mesma diferença de potencial daqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, tá? É só eu encurtando o fio, né? Eu encurtando, encurtando, encurtando e chega aqui. É a mesma coisa, tá? Então, porque a gente faz isso porque é um circuito, né? Mas como não tem resistores aqui, a resistência do fio é zero, é desprezível, né? Então, essa diferença de potencial U aqui, ó, é a mesma diferença de potencial aqui, ó. Tá? Vou chamar aqui de U também. Tá? Só para ficar mais claro do que a gente está falando. Mas nem precisaria escrever isso. Tá? Então, se tudo aqui é U, a gente já sabe essa diferença de potencial que é o V2, e a gente sabe aqui o V1 a gente não sabe porque ele não deu. Tá? Há duas formas de resolver esse exercício. Qual que é a primeira delas? Eu posso falar o seguinte, que o nosso U, que é o que ele quer, é igual a V1, né? Então aqui eu vou ter um V1 aqui também, ó. Daqui para cá eu vou ter um V1, certo?
Então, U é igual a V1 mais V2, tá? O V2 a gente já tem, que é 7,5 volts. V2 é igual a 7,5 volts, tá? E o V1 a gente ainda não tem, tá? E a gente quer o U, se a gente não tem o V1, tá? O que a gente faz? Beleza. Só que a corrente elétrica que passa aqui no circuito, como esses resistores estão em série, a corrente que passa aqui pelo R1 é a mesma corrente que passa pelo R2, que é a mesma corrente do circuito. Então, a corrente que passa por aqui, ó, nesse resistor aqui, ó, vou colocar aqui em cima, tá, ó, é I, e a corrente que passa por aqui, ó, também é I. É a mesma corrente, tá? Que é a mesma corrente dessa daqui. Se eu sei o resistor R2 e conheço também a diferença de potencial aqui, eu consigo calcular o I, tá? Então, se eu conseguir calcular o I, eu sei qual que é a resistência R1, R1 vezes I me dá o V1. Se eu tenho o V1, tenho o V2, eu vou encontrar o U, tá? Eu vou fazer dessa forma. A outra forma é calculando a resistência equivalente, tá? Aí eu vou, de qualquer forma, eu vou ter que descobrir o I aqui, né, pelo V2. Acho a resistência equivalente e acho diretamente o U. Tá? Mas vamos fazer um por vez. Então vamos lá. Ó. Quem que é a corrente I? A corrente I, então, da relação, né, da primeira lei de Ohm, a gente tem o seguinte, que V é igual a R vezes I. R vezes I. O I é o mesmo para todos. O R aqui, eu vou pegar o R2, e o V, eu vou pegar o V2. Tá? Então, quem que é o nosso V2? 7,5. Então, 7,5 volts vai ser igual ao R2, que é 5 ohms, 5 ohms, vezes a corrente que a gente quer descobrir. Então, eu vou passar o 5 dividindo, eu tenho que a corrente vai ser igual a 7,5 dividido por 5. Então, 7,5 volts dividido por 5 ohms. 5 ohms. Para a gente fazer aqui a conta, 7,5 dividido por 5. É só a gente fazer aqui, ó, 7,5 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual, ó. Vou colocar aqui, ó, tirar essa vírgula, que eu multiplico por 10, vai ficar 75, né? 7,5 por 5 é a mesma coisa que 75 dividido por 50. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Quantas vezes cabe o 50 no 75? Uma vez. 1 vezes 50, 50, sobra 25. Tá? 25, né? Agora eu tenho que colocar uma vírgula, coloco um zero. 250 dividido por 50 vai me dar 5. Então, 1,5 é 50, 250 sobra nada. A corrente vale 1,5 ampere. Tá? Agora que eu encontrei a corrente no circuito, eu poderia fazer das duas formas, né? Calculando a resistência equivalente, ou agora eu descobri diretamente o V1. Então, quem que vai ser o nosso V1? V1 vai ser igual a R1 vezes o I, que a gente descobriu aqui, vezes o I. Então, V1 vai ser igual a 3 ohms, vezes o nosso I, que é 1,5 ampere. 1,5 ampere. Então, o V1 é igual a 3 vezes 1,5, vai dar 4,5 volts. 1,5 volts. Uma coisa interessante também nesse exercício, né, que o enunciado traz uma coisa que é o volts, né? Ele fala assim, da forma extensa, né? Então, o valor de U em volts, né? E toda vez que a gente estiver trabalhando com unidades físicas e escrevendo elas por extenso, tá? A gente vai colocá-la como minúsculo. Então, por exemplo, se eu tiver 5 newtons, né? Então, eu vou escrever 5
newtons, que é a simbologia, ou eu escrevo, né, 5 newtons, tá? Com N minúsculo. E toda vez que ele tiver a unidade em física for uma letra maiúscula, isso significa que é em homenagem a algum cientista, tá? Tanto que 5 newtons, o N é maiúsculo, em homenagem, obviamente, ao Newton. Tá? Aqui, volt, também, em homenagem ao Alessandro Volta. Tá? O ohm, né? Então, a gente usa, né, 5 ohms, né, aqui. Esse ohm, essa letra aqui que a gente usa para o ohm, ele é o ômega maiúsculo. Então, porque a gente tem o ômega minúsculo e a gente tem o ômega maiúsculo, tá? Então, como é em homenagem ao Georg Ohm, né? Esse ômega, ele é o ômega maiúsculo, tá? Só por curiosidade. Beleza, agora que a gente já encontrou o V1, a gente tem que o U vai ser quem? O V1 mais o V2 que a gente já tinha. Então, o U vai ser igual a 7,5 volts, 7,5 volts mais 4,5 volts, 0,5 volts. Tá? Então, nosso U vai ser igual a 4,5, 7,5 mais 4,5, meio vem daqui para cá, fica 8, 8 mais 4, 12. Então, 12 volts. Essa é a nossa resposta. Então, tem uma bateria ali de 12 volts. Agora, vamos calcular pela resistência equivalente e vamos chegar, obviamente, no mesmo resultado. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar que vamos calcular a resistência equivalente, né? Então, R equivalente vai ser quem? Como é uma associação em série, R1 mais R2. R1 mais R2. Isso aqui vai ser igual a 3 ohms mais 5 ohms. Né? Então, vou colocar direto aqui, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Então, 8 ohms. Tá? Agora, a gente vai ter o seguinte, que a diferença de potencial total, ou seja, U vai ser igual a quem? A resistência equivalente vezes a corrente I. A corrente I não tinha outro jeito, a gente teria que fazer aqui pelo V2, né? A gente teria que fazer essa parte de qualquer forma. U é igual a 8 ohms vezes a corrente de 1,5 ampere. Tá? Então, U seria igual a quê? 8 vezes 1,5, eu gosto de fazer assim, ó, 8 vezes 1, 8. Meio vezes 8, 4. Então, 8 mais 4, 12. Então, 8 vezes 1,5, né? 12 volts. Só para deixar claro o que eu fiz, né? 8 vezes 1,5 é 8 vezes 1,5 é a mesma coisa que 1 mais meio, né? Então, se eu fizer a distributiva aqui, ó, 8 vezes 1, 8, mais 8 vezes meio é metade do 8, né? Então, é 4. Isso aqui é 12. Tá? Então, né, obviamente, chegamos à mesma resposta nos dois casos. Agora, vamos para o nosso exercício 3, envolvendo um circuito com resistências em paralelo. Então, né, o que o exercício pede? Dado o circuito abaixo, determinar, né, o sentido da corrente elétrica total e seu valor. E determine a corrente que passa em cada resistor. Então, o que ele quer é que a corrente que passa aqui nesse circuito, né, que eu vou ter uma corrente passando aqui no circuito, ou nesse sentido, e quais as correntes que estão aqui passando pelo resistor R1, R2 e R3. Tá? A gente já viu que a corrente ela sai do polo positivo e entra no polo negativo. Então, aqui é o nosso polo positivo, aqui é o nosso polo negativo. Não precisaria ter essas indicações aqui, né, com os sinais, porque a barrinha maior a gente já sabe que é o polo positivo e a barrinha menor o negativo. Tem uma diferença de potencial
de 60 volts, né? Aqui dado por essa minha bateria aqui. Então, a corrente, ela sai aqui do polo positivo, né? E ela entra aqui no polo negativo. Então, a corrente, ela tem esse sentido aqui. Então, né, respondendo o item A, o sentido da corrente seria o sentido aqui horário, né? Olhando aqui nessa figura. Essa corrente I aqui, ó, ela vem para cá, né? Depois vem para cá. Chegando aqui, ó, então tudo aqui é I, né? Chegando aqui, ela vai se dividir entre I1, I2 e I3. Então, uma parte aqui, ó, é o nosso I1, a outra parte que vem para cá é o nosso I2 e a outra parte que vem para cá é o nosso I3, tá? Ou seja, né? Então a gente tem uma corrente que passa por R1, né? Que é o I1. A corrente passa por R2, que é o I2. E a corrente que passa por R3, que é o I3. Beleza. Depois elas se juntam aqui e saem como I de novo. Né? A soma de I1 com I2 com I3 vai dar I novamente. Então, uma das formas da gente calcular, dado que a gente tem a diferença de potencial total, né, que essa diferença de potencial aqui, ó, como aqui não tem nenhuma resistência em lugar nenhum, é a mesma diferença de potencial desses dois pontos aqui, tá? E a diferença de potencial desses dois pontos, né, então, que é o V, a gente vai fazer o seguinte, ó, V vai ser igual a resistência equivalente, que é como se eu tivesse uma resistência só, resistência equivalente, vezes a corrente I, que é essa corrente aqui, sem estar dividida em 1, e 2 e 3. Vezes a corrente I. Tá. Aqui a gente sabe que é 60 volts, a corrente ainda a gente não sabe, que é o que a gente quer saber. E a resistência equivalente, como é que a gente calcula? É só lembrar lá da regrinha, né? De resistores associados em paralelo. Então, vai ficar 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Quero descobrir R equivalente, então vou fazer 1 sobre R equivalente vai ser igual. R1 é 30 ohms, então 1 sobre 30 ohms, mais 1 sobre R2 vale 15 ohms, mais R3 que vale 10 ohms. Então, R3 que vale 10 ohms. Tá. Agora, a gente tem uma soma aqui de frações. E nessa soma de frações, a gente tem denominadores diferentes. Como que a gente faz essa conta? A gente precisa calcular o mínimo múltiplo comum, tá, entre eles. Um jeito que eu gosto de pensar, tá, eu poderia calcular o mínimo múltiplo comum entre 30, 15 e 10, fazendo da seguinte forma, né? Fazendo uma regrinha 30, 15 e 10. Esse é o algoritmo, né, para a gente poder, se a gente não enxergar já de imediato quem que é o mínimo múltiplo comum, 30, 15 e 10, fazer o algoritmo aqui, né? Ó. Divido por 2, aqui vai ficar 15. Esse aqui não dá para dividir por 2, continua 15. Esse aqui dá por 2, vai para 5, né? 10 por 2 dá 5. Então eu vou pegar números primos, né? Então, eu estou fatorando aqui números primos. Vou pegar 2 não dá para dividir por de novo, vou pegar o 3. Tá? 3 aqui, então vai ficar 5. Aqui vai ficar 5 e aqui continua 5. Agora, o próximo primo aqui é o 5, então vai ficar 1, 1 e 1. Na hora que eu multiplico esses três números aqui, ó, 2 vezes 3, vou
pegar aqui, 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 3, 30. Né? Então, o mínimo múltiplo comum é o 30. Um outro jeito de fazer, que eu mais gosto, é o seguinte. Ó. Eu sei que, olhando aqui, eu sei que 30 é um múltiplo de 10. Eu sei que o 30 também é um múltiplo de 15. Por quê? 30 é a mesma coisa que 2 vezes 15, né? E 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Então, olhando, eu já sei que o mínimo múltiplo comum, né, entre esses três números é 30. E aí, o que eu faço? Eu vou escrever todos eles com o denominador 30. Então, em vez de eu escrever 1 sobre 15, né? Lógico que o 30 aqui eu repito, né? Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre 30 ohms mais... Agora, em vez de eu escrever 1 sobre 15, 1 sobre 15 eu vou multiplicar em cima por 2 e multiplicar embaixo por 2. É a mesma coisa que 2 sobre 30. Então, 2 sobre 30 ohms. Então, ó, já deixei no mesmo denominador. E aqui, 1 sobre 10 é a mesma coisa do que 3 sobre 30. Tá? Ou seja, agora eu já deixei todos com o mesmo denominador. E se eu tivesse prosseguido, né, com o MMC, o que eu faria? Né? Pegaria e colocaria todo mundo no mesmo denominador, que era o 30. E aí o que eu teria feito? Né? 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 1, 1. Mais 30 dividido por 15, 2 vezes 1, 2. Mais 30 dividido por 10, 3 vezes 1, 3. Então, ó, já obtive a soma, ó, 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3. Em vez de fazer, né, ali a regrinha dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, nada mais é que uma regrinha, né, que a gente acaba decorando, às vezes acaba sendo mais intuitivo até eu pegar, olhar, aqui é 30, isso aqui eu posso escrever como 2 sobre 30, aqui eu posso escrever como 3 sobre 30, e já consigo escrever direto, sem ficar calculando, né, tudo isso, perdendo tempo. Mas, né, aqui está o método, né, para a gente poder fazer caso apareça também um número muito complicado. Então, aqui, ó, vou escrever, ó, 1 sobre R equivalente vai ser igual 1 mais 2, 3. Com 3, 6. Vai ficar 6 sobre 30 ohms. Certo? E o meu R equivalente, ó, agora eu posso fazer de duas formas, né? Ó. Eu posso inverter isso aqui, escrever R equivalente sobre 1, é a mesma coisa que 30 sobre 6, né? Porque se eu inverter esse lado, eu inverto esse, né? Ou eu posso multiplicar em cruz, né? R equivalente vezes 6 é igual a 30 vezes 1. Tá? O que eu vou fazer, eu vou inverter, ó. Que vai ficar assim, ó. R equivalente sobre 1 é igual, né, a 30 ohms. 30 ohms dividido por 6. Tá? Então, R equivalente vai ser igual a 30 dividido por 6, 5 ohms. Então, agora é só substituir lá. Então, o V a gente tem que é 60 volts. Então, 60 volts vai ser igual a R equivalente 5 ohms vezes a corrente que a gente quer descobrir. Então, vezes I. Então, o nosso I vai ser quem? 60, vou passar o 5 aqui dividindo, né? O nosso I vai ser 60 volts dividido por 5 ohms. 60 dividido por 5, eu gosto de pensar assim, ó. 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2, né? Então, se eu pegar 60 dividido por 10, vai dar 6. Só que não era 60 dividido por 10, era 60 dividido por 5, que é a metade. Então, o resultado que eu obtiver, eu vou multiplicar por 2. Então, 60 por 10 é 6, vezes 2, 12. Tá? Então, corrente é igual a 12 volt por ohm, me dá ampere. Então, a gente já determinou,
né? Determine o sentido da corrente elétrica total e seu valor. Esse é o valor da corrente elétrica total. Agora, no item B, ele pede, determine a corrente que passa em cada resistor. Tá? Agora, a gente já sabe o seguinte, a corrente total é a soma de I1 mais I2 mais I3. E a gente quer cada uma delas. Então, na hora que a gente descobrir cada uma delas, a soma delas tem que dar 12 amperes. Tá? Porque a gente tem uma associação em paralelo. Tá. O que mais a gente sabe? A gente sabe que essa diferença de potencial aqui, ó, de 60 volts, né? Como aqui eu não tenho nenhum resistor aqui, ó, desse ponto para esse ponto, a gente tem uma diferença de potencial de 60 volts. Tá? E dentro aqui desses dois pontos, a gente tem resistores associados em paralelo. Então, daqui para cá, também vai ser o meu 60 volts. Daqui para cá, também vai ser meu 60 volts. E daqui para cá, também vai ser meu 60 volts. Tá? Ou seja, como a gente já tinha visto lá na teoria, né? Associação em paralelo, né? Se a gente tem uma tensão de 60 volts aqui, em cada um dos resistores também será de 60 volts, tá? A diferença de potencial. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que aqui eu tenho 60 volts, aqui eu tenho 60 volts e aqui também, e tenho cada uma das resistências. Então, eu consigo calcular o I1, I2 e I3 através da primeira lei de Ohm, aplicando em cada resistor. Então, agora, quem que vai ser o meu I1? Então, primeiro, V é igual a R vezes I, né? Eu posso escrever o I como I é igual a V sobre R. Então, V sobre R. Então, quem que vai ser I1? I1 vai ser igual a V, que é para todo mundo, né? Todo mundo vai ter V, que é o 60, mas vou escrever aqui, ó, V, dividido por R1. R1. Quem que é o I2? Vai ser quem? V sobre R2. E o I3 vai ser V sobre R3. Então, I1 vai ser igual a 60 volts dividido por R1, que é 30 ohms. 30 ohms. I2, 60 volts por R2, que é 15 ohms. 15 ohms. E o I3 vai ser 60 volts por 10 ohms. Então, 60 volts por 10 ohms. Então, I1 é igual a 60 por 30, 2 volt por ohm, ampere. I2, 60 por 15 dá 4 ampere. E I3, 60 por 10, 6 ampere. Então, I1 mais I2 mais I3. Isso aqui não precisava no exercício, é só para a gente confirmar se tem que bater com o total, que era de 12. Então, 2 com 4, 6 com 6, 12. 12 ampere. Que bate com o que a gente já tinha lá. Então, esse exercício é um exercício bem simplesinho de aplicação da lei de Ohm, no caso aqui, né, de um circuito associado com resistores associados em paralelo, tá? Mas a gente consegue trabalhar bastante, né, com essa parte conceitual de enxergar que as correntes, né, aqui no caso, se somam e que as tensões, né, se mantêm as mesmas. No exercício 4, ele fala o seguinte: em uma associação em paralelo,
de 4 resistores. Sabe-se que a tensão sobre o resistor R2 é de 20 volts. Tá? Então ele pede, determine a corrente de cada resistor, bem como a corrente total. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu sei que eu tenho uma associação em paralelo, tá? Então os 4 resistores estão em paralelo. Então a gente tem o seguinte, eu vou desenhar aqui de uma forma bem sem muita frescura, né? Então eu tenho aqui um resistor que eu vou chamar aqui de R1. Então o desenho sempre é parte, né, de uma resolução de um exercício de física. Às vezes, né, nos outros já estava dado, mas às vezes a gente vai ter que desenhar. Então aqui eu tenho aqui e vou fazer mais outro aqui, ó. Tá. Então isso tudo, tá? Faz parte, né, de uma associação em paralelo, tal. E ele fala o seguinte, ó, então vou chamar aqui de R1, R1, R2, R3 e R4. Ah, e ele também dá os valores das resistências, né? Então não daria para gente calcular nada. Então eu coloquei ali os valores, tá? Não tinha colocado ainda. R1, R2, R3, R4. E aí ele fala que a tensão sobre o resistor de 20 volts, a tensão sobre o resistor R2 é de 20 volts. Então eu venho aqui, então aqui, ó, desse ponto para esse, ó, que é a tensão sobre o resistor 2 é 20 volts. Se desse ponto para esse é 20, desse para esse também é 20, desse para esse, desse ponto para esse também é 20, porque a gente está numa associação em paralelo. E desse ponto para esse também é 20. Tá? E, consequentemente, né, se eu pegar aqui desse ponto para esse, né, também é 20, eu poderia até pegar, colocar aqui, ó, uma bateria aqui, por exemplo, né, vou até fazer o contrário, vou colocar o positivo aqui, o negativo aqui agora, e a corrente agora, ela estaria aqui, andando aqui nesse sentido, né, vou chamar aqui de I. Tá. Beleza, então a gente leu o enunciado, a gente traduziu num desenho, e ele vai pedir o quê? A corrente em cada resistor. Agora ficou bem fácil, né? Porque a corrente em cada resistor, se eu sei que a diferença potencial do resistor R2 é 20, em todos os outros também vão ser 20, porque estão em paralelo, né? Como eu tenho o valor das resistências, pela primeira lei de Ohm, consigo encontrar a corrente que passa aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu consigo encontrar I1, I1, I2, I3 e 4, né? E também sei que a corrente I, que é a que entra aqui, ó, e que sai depois aqui, ó, é a soma de I1 mais I2 mais I3 mais I4. Então, quem que vai ser minha corrente I1? Vai ser V sobre R1, né? Então, isso aqui vai ser igual a 20 volts, né? Até esqueci de colocar, ó, que eu poderia ter colocado aqui, ó, 20 volts, né? Aqui, ó, 20 volts. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, o I1 seria igual a 20 volts dividido por R1, que é 2 ohms. 2 ohms. Só que dá... então, o I1 seria igual a 20 dividido por 2, 10 amperes. Agora, quem que é o I2? Vai ser 20 volts dividido por 4 ohms. Então, I2 vai ser 20 por 4, 5 amperes. Então, I3 vai ser igual a 20 volts por 12 ohms. Agora, I3 vai ser quem?
20 dividido por 12, ambos são múltiplos de 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 volts. 12 por 4 dá 3. 3 ohms. Tá? Vou deixar assim por enquanto. Tá? Em fração, né? Então, o I3 daria 5 terços de ampere. E o I4 agora daria 20 sobre 6. 20 volts sobre 6 ohms. Então, I4, 20 sobre 6, dá para dividir por 2, né? Ficaria 10 sobre 3. 10 sobre 3 ampere. Então, esses seriam... Posso deixar em fração, né? Poderia aqui 10 dividido por 3, dá 3,33333. Então, 5 dividido por 3, né, é metade de 3,33, né? Seria 1,6666, né? Poderia até colocar os valores, mas vou deixar em fração. Tá? Agora, o que ele pede? Determinar a corrente em cada resistor, bem como a corrente total. Então, a corrente total, que é o I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Então, nosso I vai ser 10 ampere, vou colocar 10 ampere mais 5 ampere mais 5 terços de ampere mais 10 terços de ampere. Não pode se assustar com fração. Fração, ela geralmente ajuda, não atrapalha. Então, 10 mais 5, 15 ampere, mais 5, mais, como aqui é 3 e 3, né, no denominador, posso somar 5 com 10, 15 terços de ampere. Agora, olha que legal. 15 é a mesma coisa do que 15 sobre 1, né? 15 é a mesma coisa que 15 sobre 1. Só que eu posso escrever, quando eu só tenho um com um denominador, né? O outro está sobre 1 aqui, eu posso pegar e multiplicar o 15 por 3. Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo escrever o 15 como 3 vezes 15, que é 45, dividido por 3. Então, ó, 15 sobre 1 é a mesma coisa que 45 por 3. E aí eu escrevo o 15 com um denominador 3, e aí eu consigo somar com a outra fração. Então, o I vai ser 45 dividido por 3 ampere mais 15 sobre 3 ampere. E olha que vantagem que é fazer isso, porque ó, agora, a vantagem que era ter deixado em fração, né, também. Agora, ó, 45 mais 15, 60. 60 dividido por 3, né? Ampere. Então, quem que é a nossa corrente total? Vai ser 60 por 3, 20 ampere. Agora, uma outra forma da gente calcular isso seria o quê? Eu calcular a resistência equivalente entre esses 4 resistores, tá? E obter a corrente total também, já que eu tenho a tensão de 20 volts. É uma outra forma de eu calcular a corrente total. Vou fazer dessa forma só para a gente poder ter enxergar, né, de uma forma um pouco mais abrangente o exercício. Então, ó, quem que seria o nosso R equivalente? Então, 1 sobre R equivalente, porque é uma associação em paralelo, ia ser 1 sobre o R1, 2 ohms, mais 1 sobre 4 ohms, mais 1 sobre 12 ohms, mais 1 sobre 6. 6 ohms. Ó, daqui 2, 4, 12 e 6. O mínimo múltiplo comum é o 12, porque ó, 12 o 12 é a mesma coisa que 6 vezes 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 4, que é a mesma coisa que 2 vezes 6. Poderia fazer lá, colocar na chave, ver, transformar em fatores ali comuns,
né? E depois multiplicar e achar que o MMC é 12, tá? Então, o 1 sobre R equivalente, vou fazer assim, ó, vai ser 12, tá? 12 ohms. E aí, o que vai fazer? A gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Poderia fazer daquela outra forma também, tá? Mas vamos fazer assim agora, que é o mais comum. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. Então, 6 mais 12 por 4 é 3 vezes 1, 3 mais 12 por 12 é 1 vezes 1, 1 mais 12 por 6, 2 vezes 1, 2. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 6 com 3, 9 com 1, 10 com 2, 12. 12 dividido por 12 ohms. Então, né, isso aqui vai dar 1. Então, ó, 1 sobre R equivalente é igual a 1. Vou colocar até assim, ó, 1 sobre 1 ohm. Então, o R equivalente é 1 ohm. Né? R equivalente vezes 1 é igual a 1 ohm vezes 1. Então, R equivalente é igual a 1 ohm. Beleza. Agora, vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Aqui a gente transformou esses 4 resistores em um só. Né? Então, o que a gente fez? A gente pegou todos esses resistores, transformou ele em um só de 1 ohm. Esse é um resistor equivalente de 1 ohm. E lembrem, olha essas resistências que a gente tinha, 2, 4, 12 e 6 ohms. E a gente encontrou uma resistência equivalente de 1 ohm. Lembra que eu falei que todas as vezes que a gente tiver uma associação em paralelo, a resistência equivalente será menor do que a menor resistência que a gente tinha na associação. Então, a menor resistência era de 2, a gente encontrou uma de 1. Se eu tivesse encontrado uma de 3, por exemplo, alguma conta teria feito errado no meio do caminho. Tá? Então, a gente tem aqui ó, 20 volts, uma corrente I que a gente quer saber e um resistor no meio de 1 ohm. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. V é igual a R vezes I, né? O V é 20 volts, igual a resistência, só que aqui a resistência é equivalente agora, 1 ohm vezes I, certo? Então, quem que vai dar o nosso I? I é 20 dividido por 1, né? Então, o I é igual a 20 dividido por 1, vai dar 20 ampere, que é o resultado que a gente tinha obtido aqui, ó. É o mesmo resultado e tem que ser, né? Então, as duas formas são corretas, né? Eu poderia, então, calcular a resistência equivalente para calcular a corrente total, ou, já que eu tinha as 4 correntes, né, que passavam por cada resistor, eu poderia somá-las, né, e encontrar o mesmo valor. O legal de fazer dos dois jeitos é que eu consigo confirmar, né, o resultado se eu cheguei no valor correto. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou parar por aqui. Vou fazer um próximo vídeo agora envolvendo a junção, né, de resistores associados em série e em paralelo juntos, tá? A combinação deles, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá?